E aí, pessoal, todos bem? Queria compartilhar uma reflexão com vocês hoje sobre a cosmovisão do Evangelho. Quando eu falo cosmovisão do Evangelho, é as lentes que nós colocamos para enxergar a Bíblia. Consequentemente, a forma que nós enxergamos a Bíblia vai determinar a forma que eu enxergo a minha sociedade, meu casamento, a fé cristã e todas as áreas da minha vida, porque não existe compartimentos de vida cristã. Nós somos cristãos em tempo integral em todas as áreas da nossa vida. Não existe esse compartimento. Então, é importantíssimo que você esteja com os olhos, com a ótica do Evangelho. Porque se nós não enxergarmos com a ótica do Evangelho, nós vamos enxergar misturando outras religiões ou misturando qualquer tipo de outro pensamento, até mesmo terapêutico, e não enxergamos a pureza da mensagem do Evangelho. E eu queria trazer para vocês Mateus capítulo 19 e versículo 16, vai falar sobre o jovem rico. Na verdade, o jovem rico era Jesus. O jovem rico aqui nessa história aqui era Jesus. E Jesus também era um jovem, né? Antes de nós lermos, na verdade, irmãos, eu falo de cosmovisão, por quê? Porque nós não acreditamos, nós não cremos na Bíblia, nós cremos na hermenêutica. O que é hermenêutica? Nós cremos na interpretação. Então, não adianta falar, eu creio na Bíblia. Não, você crê em alguma coisa que você acredita que é a interpretação correta. Então, nós cremos na hermenêutica. Será que a nossa chave hermenêutica, os nossos olhos da cosmovisão, é o Evangelho? Será? Olha só. Eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou, mestre, que farei de bom? Olha, veja bem a pergunta. O que farei de bom para ter a vida eterna? Olha a pergunta do jovem rico. O que eu farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. O jovem rico disse quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus deu alguns fragmentos da lei de Moisés, os 10 mandamentos. E aí o jovem rico disse, a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Então Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem rico se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. É por isso que nós falamos de cosmovisão, porque o início desse diálogo entre Jesus e esse jovem, o jovem chega para Jesus, totalmente embasado na sua religião, e disse, o que eu faço de bom para herdar a vida eterna? A visão aí já começa errada, porque nós não conseguimos fazer absolutamente nada de bom para herdar a vida eterna. Aqui, nessa primeira perícope, o jovem está falando para Jesus explicitamente que ele não cria na suficiência da salvação que Cristo estava professando naquele momento. Por quê? Porque ele falou, o que eu tenho que fazer de bom? O que eu faço de bom para conquistar algo? Essa visão, dentro de um contexto corporativo, dentro do contexto escolar, acadêmico, isso não há problema nenhum. Nós temos que dar o nosso melhor para a gente receber algo. Isso não há problema nenhum. Mas, falando em relação à salvação, não existe nada que eu e você façamos para conquistar a Deus. Muito pelo contrário, ele disse, eu conquistei vocês primeiro. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que primeiro deu o primeiro passo. E ele nos trouxe até ele. A partir desse momento, eu começo a entender, com a cosmovisão do Evangelho, que não há o que eu faça para conquistar a minha salvação. As obras são de Cristo. E isso muda tudo. Parece que não, mas isso muda toda a minha visão em relação ao Evangelho. Tira toda a carga meritocrata, tudo aquilo que você aprendeu que eu preciso fazer, eu preciso ir fazer a campanha, fazer o voto, preciso dar o dinheiro para conquistar algo de Deus, porque Deus vai abrir os céus. Isso não é da cosmovisão do Evangelho. Isso é uma cosmovisão veterotestamentária, que tinha o seu contexto, que tinha o seu fato histórico, que tinha a sua relevância naquele período, mas foi completa em Cristo Jesus.
Cristo ressignificou toda a parte veterotestamentária. Isso é básico dentro de qualquer teologia séria. Quando eu falo teologia séria, irmãos, eu estou falando de uma teologia clássica pentecostal, que é uma teologia que tem as suas fragilidades, mas é uma teologia clássica boa e é genuína do Espírito. A teologia reformada, que é uma tradição antiguíssima, que tem os seus bloqueios, também não é a mais perfeita, mas, para mim, sistematicamente falando, ela é a mais completa, mais próxima da cosmovisão do Evangelho. Quando eu falo sistematização, é algo para a gente, ajuda a gente a interpretar, a ter uma hermenêutica correta do significado da Bíblia. Ninguém consegue sozinho interpretar a Bíblia, assim como acontece em várias igrejas de bairro. Simplesmente um pastor brigou com outro, ele saiu daquela comunidade, ele abriu a sua comunidade, ele não está conectado a nenhuma tradição cristã séria, ele cria sua própria teologia, e aí a gente sabe o que acontece, a gente está vendo esse tipo de fé hoje banalizada no nosso país e no mundo, né? Então, é importante que nós entendamos o que Jesus veio pregar, e aqui ele começa a dar alguns fragmentos que a meritocracia já não faz mais parte, vocês não merecem, Deus escolheu vocês, não foi vocês que me escolheram. E a partir desse momento, ele não pediu sacrifício nenhum para aquele jovem, ele disse para o jovem: vende o que você tem, porque o teu tesouro está aí, o teu tesouro, o teu coração está no dinheiro. O dinheiro não é o problema é que o dinheiro possuía aquele jovem. O jovem não possuía o dinheiro, ele não tinha o dinheiro para seu benefício e para dividir com seus irmãos. O dinheiro possuía o coração dele. Então, Jesus não usou daquela maneira ali para também botar a mão na bufunfa. Não, Jesus disse: dá aos pobres e me segue. E aí, a Bíblia vai dizer ali que o jovem, ouvindo isso, saiu triste daquele diálogo, porque o coração dele estava no dinheiro. O cristianismo que nós vivemos hoje é um cristianismo egoísta. Nós estamos cada vez mais vendo pessoas egoístas no meio do povo que se diz cristão. Não conseguem enxergar mais a necessidade do próximo, não conseguem mais olhar para seus irmãos e ver que eles precisam de ajuda, de recurso financeiro, precisam de apoio, de palavra, dos dons do Espírito que estão em nós. É uma fé voltada para o umbigo do ser humano. A cosmovisão evangélica moderna transformou a mensagem do evangelho numa mensagem onde as nossas necessidades são a prioridade dentro de um contexto religioso. E nós sabemos, através da cosmovisão que Jesus nos deixou, que nós devemos adorar a Deus no próximo, porque Deus não é um ser narcisista e egoísta como nós somos. E muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa, no nosso conforto, olhando para as nossas coisas, olhando para aquilo que é nosso, não conseguimos mais participar, pessoas não conseguem mais participar da comunhão do corpo de Cristo, e eu não estou dizendo de frequentar lugares, eu estou falando de ser o lugar, de ser a igreja, de ir em encontro ao necessitado, de dar a sua vida à disposição das pessoas. E com isso eu estou adorando a Deus. Mas a fé se transformou numa fé mercantilista, onde as minhas necessidades e Deus tem que estar totalmente à disposição para atender as minhas necessidades. Porque o que vale para mim e para a sociedade moderna é o meu bem-estar, é as minhas coisas, é a minha conquista. E, por outro lado, tem o experiencialismo, que vem com toda aquela carga emocional trazida de outras religiões, com uma cosmovisão que também não é do Evangelho, que acaba deturpando a mensagem e transformando a mensagem de Cristo numa mensagem mística, numa mensagem que querem conhecer poder, querem milagre, querem cura, querem prosperidade, mas não querem conhecer o Evangelho de Cristo. Então é importantíssimo nós entendermos o que Jesus estava falando para esse jovem rico, porque Jesus aqui, a intenção dele não era agradar o jovem rico, a intenção dele era falar a verdade para ele, para que ele pudesse ter a oportunidade e nunca ter uma desculpa de dizer que ele não teve a oportunidade. É importante que nós entendamos que a cosmovisão do Evangelho, ela se trata do Evangelho, e ela não é uma mensagem judaica. Se eu entender o todo, eu consigo me libertar da religião. E eu consigo viver em paz comigo, com o meu Criador,
servindo a minha comunidade sem peso, sendo um missionário aonde eu estiver, no meu trabalho, fora do meu trabalho, na minha casa, eu estou fazendo missão. Eu não preciso ser enviado, eu não preciso fazer coisas para conquistar. O que eu posso fazer para conquistar a vida eterna? Jesus diz para ele, nada. Vem e segue. Ponto. Fica essa mensagem para você nessa tarde. Não sei quando que você vai ouvir, se é de noite, tarde, de manhã, mas que você entenda que o básico é ser uma ovelhinha de Jesus. Eu ouvi isso essa semana e eu achei demais essa palavra. De todo mundo que quer ser hoje profeta, apóstolo e quer ganhar as nações, e ninguém quer ser uma ovelhinha simples de Jesus, que acolhe o perdido, que observa o evangelho, que ama, que tem misericórdia, que caminha na graça de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.